queridos, graça e paz. Na bênção, quero trazer um diálogo com você nesse momento. Olha só, tem muita gente que começa totalmente errado, dá uma recuperada na vida e termina muito bem. Show de bola. Tem gente que começa muito bem, se arrebenta no meio da vida, se recupera e termina bem. Tem gente que começa muito bem, continua bem, porém termina mal. A gente vê muitas estratégias dos atletas, por exemplo, que ali no início da caminhada o camarada ele empreende um ritmo forte e aí optou pela estratégia errada, lá no final não teve mais fôlego, perdeu a competição. Outros deixam a galera aí num pique só e ele vai de forma comedida e aí chega lá na parte final, ele avança e aí consegue o êxito, consegue a vitória. Queridos, nós precisamos analisar também quanto à nossa vida familiar, a nossa vida empresarial, a gente também precisa analisar a nossa vida também espiritual. Cuidarmos também de todas as áreas da nossa vida para a gente ter fôlego e chegarmos ao final, queridos, vencedores. Deus nos projetou para a vitória. Quantos exemplos você com certeza traz à tua memória de pessoas que, começaram muito bem e terminaram muito mal. Pessoas que começaram muito bem e onde é que estão? Sumiram absolutamente do cenário, não é verdade? Pessoas que eram felizes nas suas famílias, tudo certinho, mas chegou num momento da vida que houve uma queda e essa queda desestabilizou de uma forma tão grande, trouxe uma mácula, uma marca tão grande que a pessoa não consegue se levantar. Só a graça e a misericórdia de Deus e principalmente, queridos, muita força de vontade da própria pessoa, não é verdade? Eu quero basear aqui num texto bíblico para fundamentar um pouco o que eu estou falando e trazer você, filho, filha, a essa reflexão. Que nós não devemos apenas começar bem e chegar ao meio bem, mas é muito importante chegarmos à ponta final. Paulo ele fala o seguinte: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Que seja assim também a minha vida e a sua vida. Que possamos chegar até o fim e falarmos como Paulo: eu combati o bom combate, eu completei tudo aquilo que Deus projetou para mim, eu realizei. E principalmente, eu guardei a fé. Ok? Vamos num texto? 2 Crônicas, capítulo 15, fala de um homem chamado Asa. Deus levanta um profeta, e diz o seguinte, no capítulo 15, verso 2 do livro de 2 Crônicas: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. E aí, Asa ouve essa palavra entra no coração dele, ele se enche de fé, de esperança. É como se Deus estivesse falando, olha, vai que eu sou contigo. Se você for obediente, se você estiver realmente andando retamente no meu caminho, eu vou te abençoar, Asa. Você terá êxito e sucesso na tua trajetória. Asa acreditou, querido, querida, nessa palavra. E aí, se você ler todo esse capítulo 15, você verá o seguinte, que Asa, ele fez coisas maravilhosas. O povo andava disperso, o povo andava triste, o povo estava oprimido, estava servindo a deuses estranhos, estava tudo errado, tudo errado, tudo errado. E aí Asa entra e empreende uma reforma. Deus usa Asa de uma forma espetacular, queridos.
ele começa a trabalhar de uma forma, ele anima aquele povo, anima aqueles líderes, ele começa a fazer uma reforma no próprio templo, ele retira os falsos deuses, ele decreta que aquele povo sirva ao Senhor, e esse povo aceita isso de bom grado, eles renovam, eles fazem uma aliança com Deus. Resultado disso tudo, resultado desta reforma, dessa aliança de Asa, resultado, alegria, paz, ok? Foi o que Deus fez através de Asa. Trouxe para aquele povo, trouxe alegria, trouxe paz, trouxe prosperidade. Porque quando, queridos, estamos em obediência, não estamos imunes, isentos de provas, de lutas. Você não ache que foi fácil, né? Toda essa reforma. Com certeza houveram muitas crises, muitas lutas, muitas dificuldades. No entanto, quando estamos seguindo a Deus, quando estamos em fidelidade, andando no caminho de Deus, queridos, a vitória é certa. Amém? A vitória é certa. E essa bênção, ela durou, querido, querida, 36 anos. 36 anos aqui da liderança de Asa, só foi bênção, só foi vitória, só foi sucesso, maravilha, 36 anos, isso aí foi o capítulo 15. Só que existem capítulos, às vezes, na nossa vida que precisamos realmente, ficarmos muito atentos. Há fases na nossa vida que nós precisamos atentar, porque o inimigo, diz a Bíblia, que ele fica ali, ao derredor, bramando como um leão, esperando uma oportunidade para nos tragar. E aí, queridos, entra o capítulo 16, entra uma fase na vida de Asa. E o texto inicia dizendo que, olha, o inimigo se levanta e ele faz uma aliança com um rei estranho, com um rei que historicamente, aquele povo historicamente eram inimigos do povo de Deus. E ele faz uma aliança com esse rei. Ele faz aliança, queridos, por medo. Outrora Deus tinha dado uma tremenda vitória. Com um exército menor, eles venceram um exército muito grande. No entanto, agora, diz o texto que ele teve medo. Aí, o que acontece? Ele faz uma aliança com o próprio inimigo. Queridos, o medo é o oposto da fé. O medo te retrai, o medo te impede, de você realizar. O medo te leva para o quarto da depressão. Com medo você não faz nada. O medo sopra no teu ouvido e diz para você, você não pode. O medo diz, você não vai conseguir. O medo diz, não vai dar certo. No entanto, nós não podemos, queridos, ouvir a voz do medo. Nós precisamos ouvir a voz da fé. Ouça a voz da fé. A voz da fé, claro, ela é sempre positiva, A fé, ela te coloca para cima. A fé, ela diz para você, olha, não olha as circunstâncias. A fé diz, olha para cima, olha para o alto, olha para o futuro. E o teu futuro é lindo em Deus, eu profetizo em nome de Jesus. A fé diz para você, levanta daí. A fé diz, vai dar certo. A fé diz, não deu certo? Vamos tentar de novo. Isso é fé. Amém? Isso é fé. Tenha fé. E aí, querido, querida, o texto diz que Asa, puxa vida, teve medo. Ele fez aliança com o inimigo. Leia detalhadamente esse capítulo 16. E aí, sabe o que ele faz, queridos? Ele retira todos os tesouros, todas as riquezas que ele tinha colocado lá no templo, ouro, prata e etc. Ele entrega no templo do Senhor, da casa do Senhor. Ele entrega para o inimigo. Olha só, que coisa terrível. Sabe qual foi o resultado? Você acompanha o resultado. O resultado diz que houve tristeza. Tristeza e sabe mais o que? Morte, porque ele foi acometido de uma enfermidade que o levou à morte. Queridos, 36 anos em obediência ao Senhor e Deus dando
tremendas vitórias. 36 anos servindo ao Senhor e Deus o levou a grandes vitórias. Agora, quando entrou o medo, foram 3 anos de dor, tristeza e que culminou na sua morte. Meu amado, minha amada, reflita neste exemplo que a Bíblia nos traz. A importância de não apenas começarmos bem, a importância de continuarmos firmes e constantes na obra do Senhor. Meu amado, minha amada, não vale a pena ouvir a voz do medo. Ouça a voz da fé. Siga firme, perseverante no caminho de Deus, porque Deus vai te levar a grandes bênçãos, a grandes vitórias. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, muito menos olhe para trás. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Está difícil, filho, filha? A dor, a luta está grande, mas eu digo para você, meu amado, minha amada, não saia do caminho de Deus, porque o caminho de Deus, como no capítulo 15, o caminho de Deus, estar no caminho de Deus, vai te levar ao que Asa conseguiu no capítulo 15, alegria e vitória, sucesso, isso que Asa teve, amém? Não aceite a voz do medo, não permita, que as lutas, quando o inimigo se levantar, você, meu irmão, minha irmã, ouça a voz do medo. Não, rejeite-a, ouça a voz da fé, continue firme, continue perseverante no caminho do Senhor. Faça como Paulo fez, faça como Paulo declarou no final da sua vida: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Amém? Então lute, complete a carreira. Tudo aquilo que Deus projetou para a tua vida, você vai completar. E principalmente, você deve guardar a fé. Você vai terminar salvo. Você vai terminar bem. Eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. E deixar o último versículo para você refletir nessa mensagem, que é Eclesiastes 7:8, que diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém? Avance firmemente, querido, querida. Comece bem, chegue ao meio bem e em nome de Jesus termine melhor ainda.